Hoje eu vou revelar para vocês todos os segredos da faca chefe. A faca mais vendida no mundo, mais cobiçada por usuários de facas. Exatamente. A partir de agora você vai assistir uma aula que ela é entregue somente para os meus alunos. Porém, agora eu decidi entregar para vocês gratuitamente. Vocês vão aprender muito nessa aula. Espero que vocês aproveitem e entendam todos os detalhes dessa faca, que é muito importante no mundo da cutelaria, no mundo da gastronomia e no mundo das facas. Fica agora com a aula, aproveite que ela é gratuita e vai ficar disponível por poucos dias. Bem, vamos começar pela faca chefe ou faca de cozinha. Então, essa faca, ela é uma faca coringa no meio de uma cutelaria, que é uma faca que se vende muito fácil e ela não é muito difícil de fazer. Porém, ela tem alguns detalhes que podem deixá-la ainda mais interessante e ainda mais vendável. Alguns detalhes que tem que cuidar visualmente numa faca dessas é principalmente o formato da lâmina. O formato bem tradicional é o quê? Uma lâmina de maior que 50 milímetros de largura aqui no gavião, tá? É importante que essa altura seja assim, para que quando os dedos encaixarem no cabo aqui, ela não toque, os dedos não toquem na tábua, como eu já expliquei na série da faca chefe, tá? Então, aqui você tem essa primeira medida. O comprimento da lâmina, daqui até aqui. Uma pequena pausa aqui na aula para falar para vocês que nos dias 7, 8 e 9 de abril vai acontecer o maior evento online de cutelaria gratuito do Brasil, onde eu vou passar muito conteúdo para vocês, vou ensinar vocês a fazer uma faca desde o mais absoluto zero, com uma barra de aço, até você chegar numa faca forjada. Isso mesmo, todos os detalhes para vocês aprenderem como se faz facas, mais absoluto zero até o mais avançado. Então clica aqui embaixo, faz a tua inscrição, que o evento é gratuito e ele vai ficar disponível por poucos dias. Então vai lá, garanta a tua vaga, faça a tua inscrição, que eu garanto para você que vai ser legal. Entre 8 e 9 polegadas. É um tamanho bom, um tamanho que você consegue trabalhar muito bem, principalmente consegue colocar no mercado, consegue vender muito bem. Se fizer muito abaixo disso aqui, é algo para um uso muito específico. Acima de 10 polegadas e 9 polegadas também, um uso muito específico. Então, aqui você consegue ter um tamanho padrão, digamos assim, com uma boa garantia de conseguir atingir um bom resultado e ter um bom produto em mãos para poder vender. A curvatura da ponta ao gavião, dependendo do tipo de faca, tá? Porque facas de cozinha, elas têm uma variação muito grande, principalmente quando vai entrar na parte das orientais. Quando você vai trabalhar com facas de cozinha, tem vários modelos, mas vamos cuidar só desse aqui, tá? Da faca chefe, a faca coringa. Aqui, essa curvatura do fio da ponta até o gavião é interessante que seja uma curva contínua, do início da ponta ao gavião, tá? Que você consiga fazer um movimento de gangorra, como chamam, pegar a faca, posicionar sobre a tábua e poder fazer esse movimento aqui, sem ela vir aqui e bater toque, toque. Ela tem que fazer um movimento bem suave, tá? Então essa curvatura aqui é importante ter. Claro que umas podem ser um pouco mais pontudas, né? Que essa curva aqui ela comece mais aqui assim. Então ela pode ser mais pontuda. Outras podem ser uma ponta mais barrigudinha, não tem problema nenhum. Desde que você tenha esse movimento. E essa largura aqui vai te ajudar bastante a conseguir esse movimento. Eu vou deixar essa linha ali.
Falando ainda da lâmina, tá? A ponta levemente caída para ter uma posição boa de corte, porque se ela fica muito reta ou muito para cima, o chefe ou o usuário ele vai tender a erguer demais a faca atrás para poder aproveitar todo o corte. Então ele vai ter que deslocar demais o braço aqui para poder fazer o movimento. Então se a ponta é um pouquinho mais baixa, ele vai trabalhar pouco ali, tá? Na parte de conforto e segurança, que é o nosso querido gavião, tá? O gavião em S, ele ajuda muito. Isso que é um que veio oriundo das gaúchas ou das facas de campo também. Hoje é muito utilizado no mundo inteiro esse gaviãozinho em S aqui, em vários modelos de faca. Por quê? Se eu deixar ele com um raio bom aqui e com as quinas completamente arredondadas, eu vou ter como se fosse uma guarda, vai ser muito confortável isso ali. Então o dedo não vai escorregar para frente da lâmina, o dedo não vai machucar, não vai cortar na quina que fica ali. Então, muito importante que tenha essa entradinha redondinha aqui, não pode ser muito pequena, para que o dedo fique esmagado lá dentro, e ela tem que cuidar para ser bem arredondado, bem polidinho, para ficar bem confortável mesmo. E o dorso também, todo ele arredondado. De ponta a ponta é importante que ele siga o mesmo ângulo do colarinho, tá? Então o dorso todo abaulado, porque o chefe sempre vai, ou o usuário, vamos falar assim, sempre vai pegar a faca de diversas formas. Então ele pode pegar e botar o dedo lá em cima, pode avançar, pega com a mão. Então, quanto menos quinas vivas você deixar, quer dizer, não pode deixar nenhuma quina viva, mais confortável vai ficar a faca. Cabo. O cabo de uma faca chefe, ele sempre gira em torno de... Ele é mais comprido, tá? De 11,5 a 12,5 centímetros. Por que ele é mais comprido? A maioria dos usuários que usam facas por tempo mais longo querem uma faca mais equilibrada. Como ela é uma faca bem fina, um cabo bem esguio, e ele vai pegar de diversas formas, então ele tem que ter domínio completo da faca. Se ele quiser pegar só no cabo aqui, o cabo não pode ser curtinho. Então, ela sempre tem um cabo um pouco maior, tá? Então, o usuário vai pegar aqui, vai pegar aqui, vai pegar aqui. Então, sempre maior. Um detalhe importante do cabo é que você tem que manusear ele, segurar ele para que ele fique confortável, que ele fique bem oval. Por exemplo, o pomo aqui atrás, o bom é que ele tem um formato assim, mais oval possível, tá? Por que mais oval possível? Se você pegar e fechar assim, eu pego a faca com a mão direita, vou fechar assim, encostar meu indicador no dedão, como se eu fosse pegar um cabo de uma faca, por exemplo aqui, pegar aqui essa régua. Vou tirar a régua, o formato é oval. Então eu vou ter uma anatomia já da mão esperando pegar algo nesse formato. Então, um cabo que eu gosto de fazer bastante é esse cabo um pouco mais elevado na parte de cima. Por quê? Eu consigo ter volume na mão, consigo ter volume entre os dedos maiores aqui, para ter um conforto na pega, e ainda tem uma distância grande daqui até a tábua. Então por isso que meu cabo ele é um pouco mais erguido nas facas chefe. Aí a espiga é central, ela é centralizada aqui.
ela é bem centralizada, reta. Eu não tenho perigo de pegar na curvatura do cabo aqui, de um cabo anatômico. Mas se quiser fazer o cabo reto aqui em cima, desenho de azul. Se quiser fazer o cabo reto aqui em cima, não tem problema nenhum, tá? Fica legal. Desde que bem feito, fica bonito. Faz ele reto aqui. E aqui, obviamente, você vai ter que baixar um pouquinho mais para ter mais conforto. Tá? Então essas duas aqui são duas opções de cabos que você tem uma certa facilidade de fazer, não são difíceis de fazer e vão te dar uma boa segurança e uma boa ergonomia para o usuário, e visualmente é o que a gente está mais acostumado a ver. Então é o que fica mais fácil de apresentar para um cliente e vender. Claro que existem diversos cabos com formatos mais retos que são confortáveis, tem, mas não são tão vistos, não são tão usuais, tá? Outro detalhe, tamanho da espiga, sempre espiga bem longa, ela tem que chegar bem próximo ao final do cabo. Então se o cabo tem 11 centímetros, 11 centímetros e meio, a minha espiga tem que ter em torno de 10 centímetros. Se tem 12,5, tem que ter em torno de 11 centímetros de espiga. Não caiam na tentação de fazer espiga muito pequena, tá? Porque as nossas madeiras estabilizadas, nem todas elas têm uma resistência mecânica grande depois que o cabo é usinado. Principalmente nessa região aqui, que fica uma cinturinha bem fina. Então é importante que a espiga atravesse toda essa região aqui e dê resistência a esse material. Falando sobre espessura da lâmina. Existem classificações dentro da faca-chefe que podem justificar algumas espessuras, tá? Existe a classificação de facas de cozinha chamada faca laser, ou faca corte laser. São facas extremamente finas, abaixo de 1,5 milímetros de espessura. Vão se tornar facas extremamente leves, muito agressivas, que vão cortar muito, mas também elas vão se tornar frágeis. Então, você tem que cuidar muito no momento que vai fazer uma faca com corte laser, que ele é um full flat muito fino. Por quê? Não é todo cliente que sabe usar uma faca dessas aqui. Não é todo cliente que vai te pedir uma faca dessas. Uma faca de corte laser ela vai servir para cortar coisas leves, temperos, folhas, um que outro tipo de carne, um filezinho, alguma coisa assim, mas muito raro, mas é coisas mais delicadas mesmo. Porque ela não vai se prestar para cortar, por exemplo, uma mandioca, não vai se prestar para descascar uma abóbora, uma moranga. Ela vai ter problema, pode ter fratura no fio, pode entortar fio, pode entortar a lâmina, tá? Então, faca de corte laser, só façam se pedirem uma faca de corte laser, uma faca fina e leve. Mas uma faca chefe, que é como nós estamos falando aqui, que é para ser a coringa, ela vai ter uma espessura entre 4 a 2,5 milímetros.
Isso aqui, essa espessura aqui vai variar da tua habilidade de conseguir fazer e do que o cliente pedir. Se ele pedir uma faca, não, Marco, eu quero uma faca chefe que eu vou usar no dia a dia, vou usar para fazer meu churrasco, vou usar para fazer minha comida, preparar um jantar ou qualquer coisa. Então vai ser uma faca com uma espessura não tão baixa, já nem vou chegar nos 2,5. Vou trabalhar na casa dos 3, entre 4 e 3 milímetros. Por quê? Num churrasco, às vezes ele vai querer cortar alguma coisa um pouquinho mais, vai precisar um pouco mais de força, ou vai tentar fazer uma curva num osso, alguma coisa assim, então o fio não pode ser muito delicado, e a faca também não. Mas a geometria de fio para uma faca de 4 milímetros tem que ser bem agressiva para você poder reduzir o peso, tá? Então, ela varia daqui para cá, de 4 a 2,5. Eu gosto de trabalhar entre 3,5 e 3 milímetros. Aqui eu vou conseguir trabalhar tranquilamente para atender 95% do público que gosta de faca de cozinha. Vou conseguir ter robustez, vou conseguir ter leveza e corte agressivo, tá? Então, se for para indicar, eu indicaria isso aqui. Façam assim, entre 3 e 3,5 que você vai ter um bom resultado. Claro que a geometria de fio tem que ajudá-lo, tem que ser um flat bem feito, tá? Outro detalhe é o peso. O pessoal trabalha bastante para fazer facas extremamente leves, quanto mais leve, que se encaixa nas cortes laser. Uma faca chefe com um peso bom, adequado, que vai te dar uma boa robustez no conjunto, vai te dar uma boa fluidez no conjunto, ergonomia e equilíbrio, é algo entre 200 e 220 gramas a faca pronta. A faca pronta, tá? Com o cabo prontinho. Você usando isso aqui como parâmetro, 200 a 220 gramas, somando com 8 a 9 polegadas, 50 milímetros da largura, 3,5 a 3 de espessura, um cabo de 11,5 a 12,5, espiga longa, espiga pode ser fina, mas tem que ser longa. Você vai somando tudo isso aqui, você vai ter um conjunto espetacular. No momento que você conseguir atingir ou fazer uma faca que se enquadre dentro dessas características aqui, você vai ter uma faca muito bacana mesmo. E a última coisa que faltou, vou botar no cantinho aqui, que é a geometria de fio. Geometria de fio sempre é flat, tá? Sempre vai ser o flat. Que é aqui e aqui e deu. Reto e reto. Independente da espessura que tiver aqui, você vai fazer reto e reto. Depois na afiação, você vai tirar um pouquinho aqui para dar a resistência do fio, porque se for full flat, ele vai ficar frágil. Então, retira um pouquinho de cada lado para fazer a afiação e ter o fio resistente, tá? E eu acho que, fechando com a geometria de fio e o resto das características aqui, essa faca está toda esmiuçada. Depois, no final, como eu falei já,
vou falar os pontos que são avaliados numa faca dessas. E para finalizar a faca-chefe, agora vamos falar os quesitos de avaliação, ou os quesitos da faca-chefe em uma avaliação. Primeiro ponto a ser avaliado é a afiação. Ela tem que ser condizente com o modelo da faca que você vai apresentar. Se for uma faca de pão, é interessante que ela tenha um serrilhado. Se for uma faca-chefe, tem uma geometria de fio adequada, como eu expliquei antes. É um cutelo, tem que ter uma geometria de fio robusta. É uma faca para oriental, para peixe, para destro, para canhoto, tem que ter a geometria de fio adequada. Segundo, ergonomia. Na ergonomia, a gente pega e vai fazer a simulação de uso da faca. Claro, simulação é só pegar a faca ou botar na mesa, fazer algum teste de balanço, alguma coisa assim, ver se ela está confortável na mão, como é que está o equilíbrio, esse tipo de coisa. Terceiro, segurança. Segurança entra gavião arredondado, dorso arredondado, cabo com cabo tamanho na proporção certa, que não preciso ficar escolhendo um jeito de pegar a faca, que eu tenho que pegar a faca e tá com ela pronta na mão. Pegar ela no escuro, pegar ela tem que estar pronta. Não posso ficar girando na mão e escolher a melhor forma de pegar ela, tá? Então, e que ela não possa gerar nenhum dano na mão do usuário. Então, depois que passou por tudo aquilo lá, isso aqui é levado ainda mais em conta na avaliação da faca-chefe, tá? Então, a afiação a gente já viu antes, a harmonia, ergonomia, mas é feito um pente fino e avaliado de novo se ela se enquadra dentro do modelo. Muito bem! Espero que vocês tenham aproveitado muito esta aula. Como eu falei, ela é uma aula exclusiva para alunos, mas eu trouxe aqui para vocês aprenderem e conhecerem mais sobre a faca-chefe. Então, pessoal, lembrando novamente, nos dias 7, 8 e 9 de abril vai acontecer um evento gratuito, que é o maior curso online gratuito do Brasil. São 3 dias de muito conteúdo. Normalmente são aulas de mais de 2 horas, onde eu vou explicar para vocês, vou mostrar para vocês como se faz facas, quais são os aços utilizados, quais são os materiais, as ferramentas, equipamentos, tudo que você precisa para fazer facas do mais absoluto zero até o avançado. E o mais interessante, vocês vão ver muita coisa na prática que eu vou mostrar para vocês e vocês vão ver que não é difícil, não é complicado e não precisa muito investimento. Aos poucos você vai entender tudo isso. Ficou interessado, né? Então, clica aqui embaixo, faça a inscrição no evento que vai ser muito legal e transformador na tua vida. Você jamais vai ver uma faca como você vê ela hoje. Vejo vocês no curso.